O tema que nos foi proposto, ele é um capítulo do livro Temas da Vida e da Morte, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. E esse capítulo hoje tem como tema tendências, aptidões e reminiscências. Tendências, aptidões e reminiscências. A nossa casa, ela tem o grande objetivo de evangelizar da criança ao idoso. O que nós podemos falar de uma maneira mais ampla, o termo espiritizar. Foi um termo cunhado por um espírito chamado Joana de Ângeles, pois ela, vendo a necessidade de levar o conteúdo espírita às pessoas, chama a atenção das instituições para que possam trazer àqueles que frequentam as casas a grande contribuição da doutrina espírita para a nossa vida de cotidiano. Do lado de fora encontraremos teses respeitáveis, pensadores que vão trazer os seus conceitos, frutos dos seus trabalhos e de reflexões. Não obstante, isso acontece de maneira constante na própria história da humanidade, mas no momento em que a doutrina espírita chega à Terra, sendo considerada o Consolador, ela traz um sem número de conceitos, baseados agora na lei natural ou lei divina, que faz com que a gente comece a enxergar a nossa existência, a nossa vida, por ângulos diferentes, que em nenhum momento vão derrogar as leis que a ciência de alguma forma coloca, porque a ciência ainda se encontra neste processo de descoberta, quando na verdade esses espíritos já nos trazem o extrato dessas leis. Daí porque a nossa fé é considerada como sendo a fé raciocinada, e sendo assim, exige de cada um de nós a compreensão, mas acima da compreensão o esforço, para que encontremos nestas lições um farol, uma pauta, que venha a determinar o nosso caminhar para o fim do qual todos nós temos o desejo, que é atingirmos a felicidade. É comum adentrarmos as casas religiosas, independente se espírita ou não, porque ou por questões de cultura, ou em especial porque algo nos machuca, dores nos atingem, desafios se apresentam. E nesse instante nós buscamos, nesta vida comum do cotidiano, as soluções, e nem sempre se encontram ao nosso alcance para que venhamos a vencer essas questões. E é aí onde a doutrina espírita entra, trazendo esse contexto da divindade, do Criador para com a criatura de uma maneira peculiar, não forçando a tomada de decisões, nem muito menos a cultos exteriores ou a rituais, para que possam atingir aquela meta, mas verdadeiramente fazendo aquilo que Jesus falava aos seus, quando dizia que conhecendo a verdade nos liberta. Então, nesses capítulos extensos, e ao mesmo tempo tão simples que nem sempre refletimos, até o momento em que a vida nos convoca a refletir, a doutrina espírita contribui em todos os aspectos da nossa vida, no sentido individual como no sentido da coletividade, sendo um grande organismo somado de pequenas células que somos cada um de nós. Assim, falarmos de tendências, aptidões e reminiscências é algo muito peculiar, talvez até específico, mas perceberemos o quão amplo é o assunto quando temos a possibilidade de olharmos para nós, num primeiro momento, depois para aqueles que são pais, tutores, que olham para os seus filhos e percebem determinadas tendências, aptidões e comportamentos que são ali, no mínimo, questionáveis, porque não encontram dentro de um padrão familiar algo parecido. E levantam-se as questões. Durante muito tempo, desde que Gregor Mendel deixa como herança a genética, a famosa genética mendeliana, por volta de 1865, há uma verdadeira revolução, não naquele ano, porque ele morre no ostracismo, ninguém conhecendo o seu trabalho, do qual todos nós, no futuro, voltamos a estudá-lo nas carteiras escolares. Mas no futuro a ciência reconheceu e apresenta a tese da genética,
E na medida em que avança esses estudos, chegando ao grande projeto Genoma, cuja a ideia seria decodificar esse código genético, de tal maneira que conseguiria ver na matriz os problemas, bem como as potencialidades de cada um de nós, podendo, trabalhando na embriologia, essa condição da mudança desse indivíduo, que viria a voltar na perspectiva espírita, ou na perspectiva científica, a surgir na Terra sem os problemas que ainda nos atingem. Porque determinados cromossomos ou genes são identificados como falhos e a partir dali a ciência modifica, levando esse indivíduo a talvez ser um super-homem, porque agora não apresentaria os seus problemas. Resolvendo questões externas como a estrutura orgânica, na sua condição de ser homem, mulher, cor do cabelo, cor dos olhos, mas o desafio se torna maior quando entra para a condição da personalidade, das aptidões. E ali se criou essa ideia, não obstante, com o passar do tempo e o aprofundar dessas observações, percebe-se que esta ideia ela ainda não consegue ser executada a contento, porque há fatores no meio do caminho que modificam este ser, e aqueles indivíduos, pesquisadores da ciência humana, também vão falar de maneira objetiva de que o meio também altera o comportamento deste ser. Então agora nós já temos um segundo fator na perspectiva científica de que a genética, que já vem a herança desses pais, onde está ali marcada a ancestralidade, agora encontra-se num primeiro meio bastante complexo, que pode ser de extrema aceitação e amor, ou de profundos conflitos, chamado família. Onde nós percebemos que aqui, por exemplo, acredito que poucos tenham problemas em família, mas nós conhecemos histórias diversas, né? Quem de nós não ouviu falar da família de fulano e de cicrano que não tem um probleminha? Então este meio agora se reflete para o lado social, onde extramuros, esses indivíduos não vivem mais em cavernas confortáveis. Saímos das cavernas, ganhamos o meio, e neste meio criamos um grande corpo social, coletivo, baseado em ideias, ideologias, em desejos, enfim. E a partir dali, essa terceira situação também faz com que o indivíduo modifique. E a partir daí se construa essa tese de que a partir dessas relações humanas, da herança genética que nós recebemos, do estímulo do meio frente a cada um de nós, desenvolvemos as nossas capacidades, as nossas aptidões. Não obstante, é fácil perceber, sem exigir de nós nenhum conhecimento científico, que quando olhamos para crianças, e em especial me permitam trazer a experiência dos irmãos gêmeos univitelinos, que são aqueles que trazem a mesma herança genética, o mesmo traço, filhos dos mesmos pais, vivendo a mesma relação de família, frequentemente sendo expostos à sociedade da mesma forma, porque raros são os pais que vão colocar um numa escola A e o outro numa escola B. É tão interessante que quando nós conhecemos alguns, e eles dizem, Alisson, eu tenho trauma até hoje de vestir roupa de azul de marinheiro, porque toda mãe adora pegar a gema e vestir os dois de marinheiro, né? Fantasiar de alguma forma. Mas percebamos que existe aí, repito, o mesmo berço, a mesma relação familiar, a mesma relação do meio. E eu acredito que aqueles aqui presentes que conhecem gêmeos ficam perguntando como podem ser tão diferentes. E é nesse momento que começa a se colocar em questão se de fato o que a ciência traz já dá a resposta para todos os padrões. Não só isso, perceberemos também que uns se destacam de maneira peculiar, outros vão se apresentar totalmente apagados ou até mesmo caindo para uma marginalidade que não deveria, seguindo uma linha de conduta tal, onde a família permitiu
crianças e jovens que dentro do seu contexto e adultos de todas as idades que quando menos esperam despertam para determinados vícios que não encontrou relação nem comparação dentro da própria estrutura familiar ou de convivência. E ali ele traz uma certa tendência, uma certa afinidade com essas situações. Vejamos então que o assunto ele é mais amplo, ele é vasto. Quando nós iremos identificar essas questões de afinidades agora, não só no contexto comportamental, mas no campo das ideias. Conhecemos pessoas que são pais que se colocam dentro de uma estrutura religiosa qualquer, dedicam-se, e filhos que têm uma verdadeira ojeriza aquilo ali, mas se sente muito mais atraído pelo campo cientificista, materialista, ao ponto de desafiar aqueles pais. E fica-se a pergunta, danado, de onde veio isso? Qual foi o gene recessivo que surgiu naquele ser? Porque ele gosta de coisa que a família nenhuma gosta. E assim nós vamos ficando surpresos aqui e acolá, através de manchetes de indivíduos que para nós apresentavam uma postura comportamental e de uma hora para outra tomam uma atitude tal que nos impacta, tornando-se às vezes psicopatas, assassinos, indivíduos que lesam os outros na maior tranquilidade. Então vejamos que este ciclo, esse panorama, a ciência, por mais que se esforce, ela ainda não consegue fechar. E é nesse momento que, mais uma vez, a doutrina abrange a psicologia, mas a psicologia ainda não abarca o espiritismo. É respeitável a doutrina psicológica, os avanços quando Freud vai nos falar da condição do consciente, do inconsciente, do subconsciente, do inconsciente, do ego, do id, do superego, conceitos importantes e vale ressaltar que todos eles são válidos nessa constituição psíquica, não obstante por trás desses conceitos encontra-se um ser eterno, cuja doutrina dos espíritos nos apresenta de maneira peculiar, sem dogmatismo, mas nos convidando a reflexões profundas, inclusive para percebermos por que a proposta de vivenciar Jesus é a melhor terapêutica. E é difícil para nós, nesse mundo em que se encontra, onde o materialismo campeia de todas as formas, até mesmo nos arraiais religiosos, nós falarmos de um Cristo não religioso, no sentido que não se torna um mito, mas é aquele que é verdadeiramente o que ele disse que era: mestre, educador por excelência. Então somos convocados a enxergar a mensagem deste Jesus na ótica da doutrina espírita como um educador que deseja o melhor aos seus tutelados. Não obstante, não tirando das nossas próprias mãos, consciência e coração a responsabilidade de seguirmos. E o nosso desafio existencial não é outro senão esse. A doutrina espírita nos traz o conteúdo, à luz, obviamente, da lei divina, apresenta-nos então o perfil do Cristo como sendo este mestre, mas deixa a cada um segundo as suas obras. A grande diferença das demais religiões é que o Espiritismo, por sua vez, ela consegue, entre aspas, apresentar, adivinhar esse futuro que todos nós ficamos pensando. Não é porque os Espíritos falam, mas porque eles apresentam uma lei, do qual, quando nós tomamos posse desse entendimento, então agora nós iremos ter um elemento motivacional para modificarmos. Quando se fala, então, de tendências, aptidões e reminiscências, é indiscutível que está aí de maneira subliminar a tese que a doutrina espírita apresentou ao mundo de uma maneira científica, porque essa tese sempre existiu desde os primórdios da própria humanidade, que é a da reencarnação. Mas é exatamente as entrelinhas que a doutrina traz que faz a diferença da gente perceber as nossas velhas tendências, dessas crianças que desde cedo já mostram aqui e acolá do que é que elas gostam ou deixam de gostar.
E aí vamos ver a ampliação desse assunto, da responsabilidade dos tutores, que devem ter o olho apurado, do qual o Evangelho vai chamar de olhos de ver e ouvidos de ouvir, para ir captando determinadas condições que fujam à meta principal de cada um de nós, possam agir de maneira enfática, objetiva, para que este espírito aproveite a experiência da melhor maneira. Partimos então da erraticidade, conceito este trazido pelo Espiritismo, de que a erraticidade é o local onde nós passamos num período provisório. Seria um momento de passagem na espiritualidade. Nós, normalmente, quando voltarmos à pátria espiritual, passaremos um período chamado erraticidade. Por que erraticidade, Alisson? Porque nós não somos ainda cidadãos espirituais. Os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas preocupações estão todas aqui na terra. Os nossos corações afins estarão aqui. Filhos, netos, preocupações que deixamos, porque talvez não atinjamos tudo que gostaríamos em termos da elevação. E de percebermos que aqui de fato é uma escola onde nós estruturamos esse saber que vive em potência em nós. Então, partindo da erraticidade, onde lá nós nos encontramos, entramos em contato direto com a nossa consciência. Não haverá um juiz, não haverá um grupo de pessoas que vai dizer, você fez errado. Você lembra daquele dia que você estava na palestra e você ouviu que você não queria, você levantou e foi embora? Muito bem, mas era importante aquilo ali. E aí você fica constrangido, não haverá. Porque a doutrina espírita diz que a lei divina encontra-se na consciência. Enquanto no corpo a gente entorpece, mas livre do corpo não tem como entorpecer. Então nós iremos entrar em contato com o resultado, com a síntese de tudo que nós fizemos. E isso acontece ao longo de todas as existências. Dentro das nossas existências, desenvolvemos valores. Exercitamos nas nossas profissões, nas nossas relações, esses valores que vão sendo absorvidos pelo Espírito. Então ele volta para a espiritualidade e ele agora se prepara para o retorno, para continuar a sua aprendizagem. Não obstante, esse retorno, a bagagem não vem vazia. Ela já vem repleta de informações, que já foi incorporada de alguma maneira a cada um de nós. Então vejamos, na hora de vir, a mala já está cheia. E aí vem a beleza dessa sabedoria divina, que à luz da doutrina espírita nós ficamos fascinados. Porque eu não sei se nós estamos lembrados, mas o primeiro local em que nós iremos estagiar é o próprio corpo físico. Esse corpo físico, os espíritos dizem que essas matrizes dos nossos atos, sejam matrizes positivas ou negativas, marcam um elemento que nós temos que liga o espírito à matéria. Então existe uma cola biológica, eu vou usar esse termo. Eu prefiro talvez dizer que seja uma forma de bolo, de pão, como queiram, a forma que vocês preferirem, que vai moldar o elemento onde a gente vai residir. Então esse corpo que estamos vendo foi moldado por esta forma, mas ao mesmo tempo essa forma foi confeccionada pelas ações que eu tive no meu passado. Dão para perceber a relação de espírito e matéria? Então, na medida em que ontem eu agia sobre o meu corpo fazendo algo das mais simples, que a sociedade aplaude e não tem problema nenhum, vai chegar agora final de semana, abram aquele aquela rede social, o Instagram. Vocês abrem aquilo ali para ver a vida. Não é verdade, é só para se divertir. Mas muita gente bota a vida ali. Então, finais de semana você vai ver, às vezes, finais de semana de farra, de bebida, de Alisson, a doutrina espírita, ela condena? Não, ela não condena absolutamente nada. O papel da doutrina espírita é esclarecer para que ninguém alegue ignorância e permite que o indivíduo faça da vida aquilo que lhe aprouver, desde que ele tenha a compreensão de que o retorno acontecerá. Então, na medida em que as pessoas investem contra o seu próprio corpo, em nome das sensações que disparam dentro de nós, determinadas substâncias que nos alegram, porque nos dão prazer, e isso a gente não pode negar,
há marcas nessa forma. E essa forma, por sua vez, ao nós retornarmos à pátria espiritual, obviamente ficará marcada. Ora, se eu fizer um furo na forma, qualquer coisa que eu colocar ali dentro que seja mais fluido, vaza. Esse defeito da forma, na hora em que eu volto para o corpo, ele expressa no novo corpo a deformidade que eu tive anteriormente. Daí começamos a perceber que determinadas doenças, em especiais aquelas que nos atingem o psiquismo, como depressão, como melancolia, como a esquizofrenia e tantas outras situações, doenças de fundo genético, congênito, todas elas são a deformidade da forma de que nós adquirimos. Porque esse pensamento é energia viva, eu usei mal o meu pensamento, atingi a forma por sua vez adquiriu a marca, e agora na próxima existência eu expresso no corpo. Mas olha que beleza, quando eu morro, quando eu desencarno, o defeito que tinha na forma foi junto com o meu corpo. E a forma voltou a ficar 100%, desde que eu não adquira outro furo na forma. Então, o primeiro indivíduo, eu vou falar indivíduo, mas a primeira estrutura que capta o espírito é o corpo. Logo, ninguém veio no corpo errado. Nós estamos trazendo todo o potencial emocional, da capacidade intelectiva, ou a idiotia que nos atinge, é fruto desse ontem. É a mala que nós já estamos trazendo. Não obstante, a gente chega no segundo núcleo, na segunda estrutura que nos absorve. Olha a beleza, agora que vem a melhor parte. Porque é a família. Vejamos que quando nós falávamos no início da palestra, falamos de maneira objetiva que os pensadores das ciências humanas dizem que o meio interfere no indivíduo, e aqui nós não estamos contestando. A questão é que, na perspectiva espírita, essa família tem uma razão de ser. A diferença está aí. Porque nós acreditamos numa inteligência suprema, de tal maneira que orquestra e coordena, pela lei das afinidades, os reencontros. Reencontros esses que podem ser positivos, quando temos afins para o bem, e teremos agora um grupo, que como eu disse aqui, poucos têm essa experiência, mas já ouviram de falar de famílias problemáticas, que são aqueles de espíritos difíceis que se reencontram, debaixo do mesmo teto. É o meu irmão que eu não gosto. Eu não tenho simpatia por ele. Aconteceu alguma coisa desde pequeno que eu não gosto dele. E ele não gosta de mim. Meus pais que não me tratam do mesmo jeito que tratam a ele. E isso eu me ressinto. Ora, nós sabemos, segundo a doutrina espírita, que este desenho e essa estruturação das relações dentro do contexto da célula máter da sociedade é fruto também dessa nossa vivência. Daí, aqui dentro, eu vou trazer agora as minhas velhas tendências, as aptidões, porque eu exercitei durante muito tempo. Então, Deus não me escolheu para ser bom, por exemplo, aqueles que acham, tem pessoas que gostam, dizem, Alisson, eu gosto da sua forma da oratória. Muito bem, não fui escolhido por Deus. Provavelmente tivemos experiências anteriores no campo da utilização da palavra, somadas às nossas experiências atuais, vivendo e, como é que se diz, cumprindo com o nosso karma magnífico de professor, né? Muito bem, quem é professor sabe disso. Somada essa experiência do ontem com o do hoje, estou brincando, eu gosto muito, viu? Se tiver professor aí, vai ficar chateado comigo, não fica não. Somado com isso, então desenvolve-se fácil. Por quê? Porque foi uma aquisição do ontem. Tem pessoas que não têm instrução e que venceram no meio, socialmente, por exemplo, com vendas, que eu fico impressionado. O cara vai para a esquina ali da praia e vende areia de praia para a pessoa que está passando. E a pessoa compra feliz porque comprou a ele. Rapaz, de onde ele desenvolveu isso? Tem técnica? Tem técnica. Mas ele já trouxe, a gente brinca o termo dizendo que está onde? Está no sangue. A doutrina espírita diz, olha, isso é de ontem. Olha as nossas tendências, olha que beleza, isso é aptidão. Então essa aptidão é fruto.
Eu estudo, vou falar aqui, não sou muito de falar de minha vida pessoal, mas vez que outra eu estudo piano. Aí a pessoa diz, Alisson, mas você toca. Não, um dia eu vou tocar. Porque eu estudo hoje um pouquinho, amanhã outro pouquinho, e vai tocar quando? Na próxima. Já estou me preparando, criando a disciplina. Ou a gente acredita ou não acredita. Ou a gente acredita ou não acredita. De vez em quando eu converso com Soninha, né, Soninha? Eu não falo. Eu disse, vou estudar tal coisa. Mas, meu filho, você vai ter tempo. Eu disse, não, eu vou estudando de pouquinho. Já estou adquirindo para a próxima. A gente é espírita ou não é espírita. Ou você acredita ou não acredita na tese. Então, as aptidões, elas não são escolhas que Deus olhou para a pessoa e disse, eu gostei desse rapaz, eu gostei dessa moça. Eu vou entregar. Não. São os nossos desenvolvimentos e aquisições ao longo do tempo. Não obstante, essas aptidões, elas precisam de um outro lado, que é a condição moral, onde vai apresentar-se agora no seu reflexo, que seriam as tendências. Da minha aptidão, quais são as minhas tendências no campo moral? Do que é que eu de fato gosto? Porque do mesmo jeito que eu aprendi a utilizar do verbo, dentro do campo da moralidade, como eu utilizo esse verbo? E isso vem para todos os nossos campos da nossa existência. Quais as tendências nós alimentamos cotidianamente? Porque todos nós temos. E aí o grande X da questão, quando Allan Kardec vai questionar aos espíritos sobre essa necessidade, na condição do conhecimento, e eles falam que é necessário conhecer-se a si mesmo. Porque a doutrina agora nos apresenta de que já que o resultado da vida e da existência será sempre fruto das nossas ações, sejam elas no campo do pensamento ou do campo da ação objetiva, eu preciso identificar se essa minha tendência ela é algo boa ou ela é algo negativa. E aí a gente vai cair num problema filosófico. Alisson, fim das contas, porque hoje tudo é assim. Né? Você vai determinar agora o que é bom e o que é ruim, porque talvez o que seja bom para mim seja ruim para você. E vice-versa. E agora? E agora entramos numa situação difícil. Mas a doutrina espírita, ela tem esse aspecto filosófico. E não existe entender doutrina espírita sem mergulhar nesse aspecto. Porque não é uma decoreba de perguntas e respostas, por exemplo, no livro dos Espíritos, mas é a gente entender da resposta e utilizar dessa ferramenta para perceber as consequências. E aí os Espíritos vão trazer para a gente um conceito bastante especial, inclusive, porque ele vai dizer que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei natural ou lei divina, e o mal, tudo aquilo que foge a esta lei. A resposta está dada. Nós agora passamos a ter um parâmetro, um padrão de conduta para que eu possa me ajustar a ele e não fazer com que este padrão se ajuste a mim. Daí porque é tão duro ser espírita. Quem acha que ser espírita é acreditar em Deus, na influência dos espíritos, na comunicabilidade deles e na reencarnação, é bom rever o conceito. Porque ser espírita não é isso. Ser espírita, segundo o próprio Allan Kardec comenta, é aquele que vai lutar contra as suas más inclinações. Ele não é o anjo, mas ele está como meta de ser. Não pelo fato de ser, mas pelo fato de que ele ama a si. Olha a regra divina. Porque quem gosta verdadeiramente de si não quer nada que lhe gere dor nem sofrimento. Tem lógica? Tem. Basta a gente ter uma determinada doença, o médico diz assim, a partir de hoje você não pode mais comer doce. Porque você está no limite agora. Você está com problema. E se você continuar, o negócio, por exemplo, vou ter que amputar talvez uma extremidade, um dedo, um pé, algo desse tipo. Ou controla ou vai. A dor, ela não é punitiva. A dor, ela é corretiva. Ela chama atenção. Se o indivíduo se ama, ele opta por não comer doce em detrimento do benefício que ele quer para si. Na perspectiva espírita, fala-se que nós não estamos ou não somos da terra, apenas estamos. A nossa realidade é espiritual. E o reflexo de lá será fruto do que fizermos aqui. Então, a partir de agora, a gente começa a perceber a importância de prestar atenção não é mais no outro,
Eu preciso prestar atenção agora são nas minhas tendências. Porque a gente sabe, todos nós sabemos, todos nós temos, sem exceção, tendências que frequentemente nos impulsionam para o exercício dos nossos instintos. Porque vivemos numa sociedade hoje de Sodoma e Gomorra ampliada. Porque ali estava restrita, hoje ela é uma ampliação. Tudo fala aos nossos desejos, tudo fala aos nossos instintos. Não há local que a gente vá a não ser as instituições religiosas e dessas me permitam, de maneira pontual, a casa espírita para trazer a perspectiva do que vai acontecer depois. E essa é a nossa função. Não é uma vida de pode, não pode, sim ou não. É a vida que lhe mostra o resultado. E então as tendências agora, elas se apresentam para nós como algo que, sendo positiva, devem ser estimuladas. Ao mesmo tempo, quando é negativa, devem ser combatidas. E aí a gente entra num assunto delicado. Porque, de alguma maneira, há pais presentes. E Allan Kardec, procurando saber sobre a parentela, sobre o parentesco, faz algumas perguntas aos espíritos. E vejamos o que ele pergunta nessa percepção da influência do meio e da família, em especial dos pais para com os filhos. Olha a pergunta que ele faz na questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ou seja, nasceu, não exerce mais nada. Olha o que os espíritos respondem. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão, olha a palavra, por missão, desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhe isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Educação, educere, tirar de dentro. Não é instruire, que é colocar para dentro. E a grande problemática hoje é porque o mundo vive de instruire, de instrução. E esquecemos dessa condição de extrair da alma, tirar de dentro. Em especial este ser espiritual que está ali exigindo novo norte. Porque lembra da nossa chegada na estrutura família, que ela já veio dentro de um contexto programado? E nós falamos de maneira clara que há os grupos afins e os grupos não tão afins. Olha que lindeza. Mas, Alisson, até isso também já vem na bagagem? Já. Foram espíritos comprometidos de maneira positiva ou negativa. E agora se encontram novamente debaixo do mesmo teto, muitas vezes em duas situações peculiares. Muitos em repetição, na mesma formatação das cadeiras. O pai e a mãe que já foram pai e mãe, hoje voltam novamente como pai e mãe. Erraram. Alisson, onde é que você viu isso? Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá escrito. Pais que não cumpriram ao perceber essa tendência, e aí lá eles dizem, os pais percebendo o sofrimento dos seus filhos, por equívoco das próprias ações, solicitam a Deus a oportunidade de voltar à terra para recebê-los novamente como filhos e orientá-los. Aí a gente vai ver, me permitam, como eu disse, essa é a parte mais delicada da nossa conversa de hoje. Pais permissivos que acham que agora nada pode. Não pode um não mais rígido, não pode colocar castigo, porque traumatiza. Os limites vão se perdendo e tudo aquilo que se construiu até hoje, dentro do conhecimento, inclusive materialista da própria ciência psicológica. Toda criança, ela mensura o limite. O não
O limite a essa criança é o indivíduo saudável que entrará na sociedade amanhã. Mas é necessário valores. Só que os pais, e se compreende, estão tão preocupados em deixar algo. E o melhor, dando o melhor aos seus filhos no processo do instruir, a melhor viagem, a melhor roupa, as melhores condições, que falta o tempo de conhecer as tendências. E quando despertam, já são adolescentes para a juventude. E quando vai correr atrás, o tempo passou. E aí a pergunta que todo mundo faz: e agora? E agora? Só a prece e o amor para ser o porto seguro destes filhos que encontrarão na lei da própria vida aquilo que não encontrou em casa e que deveriam. Uma vez André Luiz, numa frase, disse assim: se Deus permite que o filho caia para seu próprio bem no aprendizado da dor, quem somos nós para não permitir que assim aconteça com os nossos? Dói. Nós observamos pais que sofrem às vezes profundamente. Mas às vezes foi o filho que trouxe aquela tendência. Mas Alisson, ele foge, ele destoa. Aí o Espiritismo contempla essas famílias e diz assim: muitas vezes são espíritos que por outros tipos de afinidade foram colocados no seio daquela família para receberem as primeiras lições do que é bom, do que é bem, do que é ético, do que é digno. É necessário que a família insista nessa influência, nessa possibilidade da mudança, porque a perspectiva que deve ser vista não é do êxito de agora, é do êxito futuro. Todos nós que aqui estamos, há espíritos que investiram em nós profundamente. Quantas reencarnações a gente já conta? Dá uma olhada nas nossas piores tendências. Vamos fazer esse exercício. Alisson, de vez em quando tenho vontade de matar fulano. Pronto, olha que beleza. Você tem vontade. Se hoje você tem vontade, imagina ontem. Porque a natureza não dá saltos. Então essa condição a gente precisa entender. Que agora a gente só tem vontade. Mas ontem a gente não tinha o limite da vontade. E aí a gente extrapolava. Olha que beleza. Então não olhemos para estes filhos ou para estes parentes na condição de que estão perdidos. Talvez estejam momentaneamente, mas que possam usufruir o máximo daquela família que deve manter a sua conduta coerente. Porque essas lições ficarão guardadas e servirão para quando na erraticidade perceber que se eu tive a chance, no meio de pessoas, agora eu já sei como é, eu quero voltar para dar os primeiros passos. Quem vai dizer isso? O próprio Espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra, quando ele comenta sobre essas questões, dessas tendências, que não podem ser deixadas sem conveniente tratamento às más, que devem ser disciplinadas, corrigidas a qualquer esforço, a fim de que sejam superadas, oferecendo campo para os primeiros cometimentos do setor do bem, na condição de exercício dignificante em formulação para realizações elevadas e libertadoras no futuro. Olha o que ele vai falar. Todo empreendimento exige esforço, diretriz e perseverança. Palavras hoje que nem sempre são bem aceitas. Todo empreendimento exige esforço, diretrizes e perseverança. Esforço, diretriz, perseverança. É o esforço que na palavra do Evangelho, da doutrina espírita, é um outro termo que machuca muito, porque hoje em dia nós não estamos nessa prática. Sacrifício, sacro ofício. O trabalho sagrado da mudança, de perceber essas tendências, que muitas vezes são frutos das nossas reminiscências. Ele não ia falar de reminiscência, não. Falei.
Estava só guardando o momento. Frutos das nossas reminiscências. Flashes que nós temos, perturbações durante o sono, de imagens que nós temos, nos vemos vestidos de outra forma, ou talvez um cenário outro onde a gente não se identifique na forma com que nós estamos, mas a gente diga, rapaz, aquilo ali sou eu, fazendo. É bom nem falar, porque são coisas que nos mexem, magoam. Não é possível que eu já fiz isso. E a espiritualidade permite essa lembrança, esse desabrochar dessas lembranças, para dizer assim, olha, presta atenção. E essas reminiscências vão desaguar numa condição que a gente sequer imagina. Para aqueles que conhecem a terapêutica do AA, vai entender o que eu estou falando fácil. Alguém sabe aqui, com convicção, a que nós éramos apegados, ou velhos vícios que nós tínhamos? Às vezes a gente tem a tendência, mas a gente segura. E num processo como esse, a gente simplesmente vai lá e alguém diz, rapaz, experimente isso aqui, todo mundo tá na moda. E aí vem aquela reminiscência, aquele homem velho que está ali dormindo, aguardando só a oportunidade ou a brecha para surgir com toda intensidade. E na hora em que ele toma aquela primeira gota, seja de álcool, seja de entorpecente, seja de uma condição de um adultério, em qualquer situação, volta toda uma gama de forças interiores. Quem vai falar muito bem nisso é o professor Jorge Andréa, psiquiatra, já desencarnado. Essas forças interiores, elas saem com toda a intensidade, sendo difícil o controle agora, porque nós simplesmente alimentamos aquilo que havia de sombra em cada um de nós. Paulo de Tarso dizia a Timóteo, foge das paixões da mocidade e te junta com aqueles que cantam e oram em nome do Senhor. Ou seja, não achemos que a gente tem força moral para enfrentar todas as sombras e toda a carga que nós trazemos dentro da nossa herança. Para isso, é necessário as 3 palavras que Manuel Filomeno nos coloca: esforço, diretriz e perseverança. E esse exercício ele deve ser feito de pequenas conquistas no dia a dia. Rapaz, eu estou comendo muito pão. Você come quantos? 3 todo dia. A partir de hoje eu vou comer 1. Você está de dieta? Não, eu estou exercitando a minha vontade, porque é o espírito que tem o desejo. Corpo não tem. Corpo é a ferramenta do ser imortal. Quantos não entram na erraticidade? Estão lembrados da erraticidade? Entram no mundo espiritual e vão sofrer com a ausência de tudo aquilo que alimentou aqui durante todo o tempo, no campo físico e moral. Olha a complexidade da situação. Então são pequenos exercícios diários. Rapaz, eu vou me obrigar durante a semana, de segunda a sexta eu não como, só vou comer um pão. Depois eu digo, agora eu não vou comer nenhum. Vai dar uma abstinência, a mão vai tremer, o pão vai passar na sua frente, você vai passar mal. Mas eu vou provar que quem manda não é o pão. É uma bobagem, né? Isso num campo prático. Basta não ter em casa que você não consegue. Você vai bater nas paredes, você vai tomar banho, você vai fazer qualquer negócio. Mas imagina no campo moral que essa condição está dentro de nós. Olha quão desafiador se torna. E o Espírito complementa. As tendências doentias, heranças pessoais dos gravames anteriores, devem ser canalizadas para as realizações positivas, como experiência inicial que se automatizará, dando margem às paixões elevadas, aquelas que promovem o indivíduo à sua condição de conquistador da razão, a caminho da intuição, ao tempo em que se liberta do atavismo primário das imantações do reino animal. Ou seja, é aquele exercício primeiro desses espíritos endurecidos, ou até mesmo de cada um de nós, essa má tendência, utilizando da ferramenta que é a aptidão, para o exercício do bem, mesmo que de forma pálida. Aos poucos, ao longo das reencarnações, esse exercício tomará conta do ser,
tornando-se uma conquista tanto quanto o mal. Segundo a doutrina espírita, que é o afastamento da lei divina, também tomou conta de maneira automática. Então o mecanismo é o mesmo. Aí a doutrina espírita olha para Jesus e vai perceber por que ele nos convoca à vivência do amor. Mas não é esse amor de horizontalidade onde nós queremos esconder as nossas torpezas atrás desse rótulo. Mas é o amor que dignifica. É o amor da verticalidade. É o amor que faz com que a gente obedeça a essa lei, porque nós começamos a compreender que o resultado dela, em nós, em nossa vida, anulará o mal que por ora nos atinge. Frente ao mal, só o bem. E é interessante, porque vamos nos tornando às vezes secos ou tapamos os nossos ouvidos para não querer ouvir isso. Porque a responsabilidade não é de outra pessoa, é nossa. Lembro de um neurocientista, ele é neurologista e pesquisador da área do cérebro e do comportamento humano, chamado de James Fallow. E ele pesquisa profundamente cérebros de psicopatas. Faz um estudo de tomorressonância, observa a coloração do cérebro. E ele defende a tese, e isso realmente já está comprovado, que esses indivíduos de psicopatia, assassinos e etc., aqueles que lesam grandes coletividades, eles têm uma diminuição da intensidade da cor nestes exames na região frontal, nos lobos temporais, que é uma região muito voltada para essa condição da moral, dos limites. Então eles não têm isso, organicamente. E aí ele tem uma família muito feliz, uma família que ele considera, dentro do padrão de normalidade, indivíduos que não trazem traços de psicopatia nenhuma. Então ele faz o exame na família inteira. Ele pega esses exames da família inteira, coloca de um lado, dos psicopatas que ele estava estudando do outro, e aí vai fazendo a análise e ele constata novamente essa grande diferença nas imagens do cérebro. A surpresa dele é quando ele chega na última imagem, e vocês sabem que estudo científico você não deve ler nome, são só as imagens dos indivíduos para que não haja uma tendência de querer mascarar o resultado. Chama a atenção dele que na família ele descobriu um psicopata. Não apresentava coloração suficiente em algumas regiões do lobo anterior, frontal, nem no temporal. Ele diz, meu Deus, na minha família tem um psicopata. Olha que beleza. E agora ele tinha que descobrir quem era. Então ele sai desse contexto e vai atrás da tomografia. Quem era o psicopata? Ele. Meu Deus, eu sou um psicopata. Porque aí a força da genética dizendo que aqueles indivíduos que apresentam o gene que já vem de família desenvolvem a psicopatia. E aí é quando começa em 2005 todo um questionamento sobre o que nós ouvimos do Projeto Genoma, sobre o quanto a genética de fato ela vai determinar a vida deste indivíduo. E aí ele levanta a questão e é um grande defensor de que a genética tem o seu papel. Ele só não sabe ainda, no dia que ele estudar a doutrina espírita, que a genética é determinada pelo espírito. Quando o espírito reencarna, ele escolhe, através, via imantação de perispírito a espermatozoide e ovócito, que é o óvulo, a carga genética que constituirá o corpo de cada um de nós com as doenças ou potenciais doenças, aptidões que nós vamos ter na reencarnação que nos aguarda. As últimas pesquisas falam, a ideia que a gente tinha era que o espermatozoide que chegava primeiro, ele fecundava. Os estudos têm mostrado agora que até nisso quem manda é a mulher. Porque o óvulo vai olhar para aquela quantidade de espermatozoide, você aí, está lá atrás, é você que vai entrar. Não, é você que vai entrar. Pode vir. Que interessante isso. Isso é uma mudança total e tem tudo a ver com o que os espíritos dizem, porque eles dizem que imanta via perispírito
o espermatozoide que traz a carga genética, mas a gente pode dizer, tá, o espermatozoide sabe, mas o óvulo não. Não, o óvulo, por sua vez, imantado agora também pelo Espírito, permite a chegada do espermatozoide que foi escolhido. Via imantação. Perfeito. É uma sinfonia. É uma sinfonia. Aí, quando ele viu aquilo, ele foi fazer o seguinte, foi entrevistar a família. E aí ele teve uma surpresa. Porque a mãe disse, meu filho, desde que eu vi você pequeno, percebi as suas tendências, você tinha alguma coisa de perverso. Eu acho que ele teve que fazer terapia, foi depois, né? Porque... Casado, pai de 2 filhos, avô, como todo avô dedicado aos netos, psicopata. E aí a mãe dele disse, né, olha, desde cedo eu vi que você já tinha uma tendência perversa. Vocês sabem que o termo perverso também é uma classificação, né? Dentro da psicanálise. Né? Então, o neurótico, o psicótico e o perverso. Então ele era o perverso. Eu percebi desde cedo que você tinha, mas eu lutei, lhe dei muito amor e combati tudo aquilo que você apresentava, mostrando o outro lado, numa vivência do bem. Aí foram entrevistar a esposa disse, eu convivo com 2 James Fallow, um amoroso que acolhe os filhos, que é louco pelos netos, e um outro que é um narcisista, difícil de lidar. Talvez alguém tenha dizendo, meu Deus, será que meu marido é perverso? Será que... Calma, viu, gente? Já vi gente olhando assim meio que de lado. Não é bem assim. Mas, e a mulher disse, mas eu soube lidar com essa situação dando a ele muito afeto. E ele correspondeu também com muito afeto. E aí entra na própria história dele, ele dizer, quando conversa com tios, com primos, todos eles apresentando que todos percebiam nele essa tendência, mas que essa tendência, ela foi suplantada, ela foi superada pela família, palavras dele. O amor que eu recebi da minha família. E esse amor como terapia me trouxe até aqui e faz com que eu agora defenda que não é só uma condição genética. E aí nós voltamos à tese de Jesus. Ama a Deus. Ama o próximo como tu amas a ti mesmo. Se nós queremos resolver as nossas problemáticas, o caminho está aí. E não adianta achar que nós iremos sair daqui amando as pessoas como se não houvesse amanhã. Não é real. Mas inicia às vezes pelo sentimento de piedade, que aflora e damos um passo para a beneficência, para a caridade material. E a partir dali a gente vai começando a reestruturar a nossa vida. E nos fenômenos dolorosos que por ora já acontecem, lembremos que é a forma que já foi danificada, não obstante que a convivência no bem e nas diretrizes do Evangelho já podem encontrar desde agora a mão daquele que começa a reorganizar para um futuro mais feliz. E aos pais presentes, o Evangelho é um norte. Tragam as suas crianças para a evangelização espírita para que possamos apresentá-las a eles. Porque a vida adulta chegará num cenário de planeta de transição desafiador, convidando-nos para tudo que há de equivocado. Mas é importante que mantenhamos a nossa pauta firme na figura do que verdadeiramente é o certo e o errado frente às leis divinas, para amanhã reencontrarmos-nos todos na espiritualidade, felizes pelo dever na família e na sociedade retamente cumpridos. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.